Toma cuidado com quem você segue. Só nessa semana eu vi diversos influenciadores de criptomoeda fazerem postagens falando que o preço do Bitcoin iria subir. E falando por quê. Porém, depois de 24 horas, depois que esse stories que ele postou já sumiu, ele falava do porquê que o preço do Bitcoin ia cair. Mostrava a análise ali falando que poderia cair, aliás. Nem afirmava. Ele falava que poderia cair. E qual que é o perigo? O perigo é que um dia antes que ele falou que iria subir, um seguidor fez uma pergunta se deveria realmente ali vender na região dos 99 mil dólares. E fala que não, que você deveria ter comprado na região de 85 mil dólares e deveria vender na faixa de 120 a 150 mil dólares. Bom, se vocês já me seguem, vocês sabem que eu acredito que o preço não vai subir. Ponto. Isso é a minha análise. Mas cada um tem a sua própria análise. No caso desse influenciador, falou que deveria vender nessa faixa. Então, ou seja, o seguidor que já está com lucro, ele não vai vender agora. Ele vai esperar, porque o cara que ele segue falou que não, que deveria vender, né, na outra faixa de preço. Só que 24 horas depois, ele faz uma outra postagem mostrando que o preço tende a cair até na região de 84 mil dólares por causa disso. E realmente faz sentido o que ele falou. E é também o que eu acredito, que o preço ele vai cair. Só que um dia antes, ele falou o contrário para um seguidor. E agora se o preço cair para 85, cair para 70, cair para 60, que é onde eu acredito que o preço vai chegar, em vez de ir para 120 a 150 mil dólares, o que vai acontecer com aquele seguidor? Ele vai chorar? Ele vai perder dinheiro? Só que o que vai acontecer com o influenciador? Ele vai repostar o stories dele que deu certo. Se um dia ele postou uma coisa no outro oposto, ele vai repostar falando que, ó, eu avisei vocês que o preço iria até essa região. Falei que ia cair mais. Isso acontece direto. Se ele acertar agora que caiu, ele vai repostar. Depois vai fazer de novo publicação falando que vai subir e que vai cair. E se o preço cair mais, ele vai refazer o repost novamente falando, eu avisei que iria cair mais. Então toma cuidado com quem você segue. Porque às vezes, esse seguidor que fez a pergunta em um dia, no outro dia às vezes nem viu o stories dessa pessoa. Porque se você não sabe, o stories ele não entrega para todos os seus seguidores. Então às vezes o cara faz uma postagem ali e você vai ver num dia, às vezes vê no outro dia, mas depois nos outros dias você já não vê mais. Então esse cara, ele acaba sendo prejudicado. Esse seguidor acaba sendo prejudicado. E não só pela inocência dele, mas porque ele seguiu realmente a pessoa ali e não viu as outras postagens. Talvez, se ele visse no outro dia essa postagem, ele poderia se perguntar, ué, mas esse cara falou para eu realmente continuar e vender ali, por que agora ele está falando que o preço vai cair? Então, talvez essa pessoa poderia ter esse questionamento. Mas como essas publicações são feitas no Stories, e nem tudo é entregado para todos os seguidores, ele vai ficar esperando. E depois vai ter que ver ainda o cara falando, ó, eu avisei vocês. E aí que mora também o perigo. O cara pode falar, pô, eu dei mole, não vi o stories dele, então o erro foi meu. Só que o cara fez esses stories 24 horas depois. Ou seja, é como se ele mudasse a narrativa dele 24 horas depois. E a verdade não é essa. A verdade é que ele só fez isso justamente para ter material e falar que acertou, independente se o preço for para cima ou para baixo. Isso eu estou dando um exemplo. E eu até iria postar esse print aqui, desses stories, né, dos dois stories, mas, mesmo não mostrando ali quem que é esse influenciador, talvez alguém possa identificar ali só pela postagem. Então, não quero fazer isso, não quero ter problemas. Até porque, como eu falei, isso foi um exemplo. Tiveram outros influenciadores que fazem a mesma coisa todos os dias, todas as semanas, seja no YouTube ou seja até mesmo em outras redes sociais. Então, meu alerta é, toma cuidado realmente com quem você segue. A maioria só quer te vender um curso. A maioria não vai realmente ser transparente com você. Não vai falar algo ali com base em uma análise mesmo concreta. Eles vão te falar o que você quer ouvir. Essa é a dura realidade.
Talvez você nem perceba isso, porque justamente eles falam o que as pessoas querem ouvir. E aí você continua seguindo eles. Então, uma coisa, para de seguir essas pessoas que mudam a todo momento o que falam. Se você quiser seguir uma pessoa, segue a pessoa que ela fala uma coisa e continua naquilo. E que você vê que tem coerência. Um exemplo, se você ver minhas postagens, você vai ver que desde 2024, se eu não me engano, eu falo que 2025 vai ser o melhor ano para vender Bitcoin. Tem vídeo aqui falando. Chega em 2025, em outubro, eu vendo os meus Bitcoins. E eu aguento um monte de gente falando abobrinha, falando que o preço ia subir, que eu estava errado. E de lá para cá, o preço caiu. E agora o preço está voltando a subir. E eu fiz um outro vídeo falando que o preço iria subir nesse começo do ano. Se você não viu, assista esse vídeo. Que o preço ia subir até na faixa de 100 mil dólares. E depois volta a cair. E eu mantenho aqui, eu continuo falando a mesma coisa. Assim como em 2022 eu falei que ia ser o melhor ano para comprar Bitcoin. Então, assim, eu não falo uma coisa, no outro dia eu mudo. Não falo. E se eu errar, o que eu vou falar? Vou falar, errei. Errei, minha análise indicava isso, eu analisei todos os pontos, e a probabilidade maior era de acontecer isso. Mas eu errei. Agora, me fala, esses caras que a todo momento mudam a sua narrativa, nenhum deles fala que errou. Pelo contrário, eles sempre acertam, são 100% de acerto. Eles nunca erram. Então é o seguinte, toma cuidado, porque na verdade eles não acertam e eles induzem todo mundo a cometer erros. Então se você apareceu aqui pela primeira vez, eu te convido a assistir os meus outros vídeos, eu tenho pouquíssimos vídeos aqui. Então assista e você vai ver que eu permaneço coerente, mesmo passando meses, mesmo passando anos. O que eu falo, eu realmente sigo. O que eu falo há um ano atrás, eu faço. Assim como eu falei que 2025 seria o melhor ano para vender, e eu vendi. Assim como eu digo agora, que eu vou esperar um melhor momento de compra, e não é ainda o melhor momento de compra. Eu te convido a assistir os vídeos e tirar sua própria conclusão. Mas o que eu tenho para falar para você é: toma cuidado com quem você segue.